no lago de fogo. Meus irmãos, vamos fazer uma rápida reflexão da palavra de Deus para depois eu distribuir as oportunidades para vocês se expressar, fazer os seus pedidos de oração. Porque nós sabemos que a gente precisa seguir o direcionamento de Deus. Deus, pela misericórdia, Ele nos dá visão, Ele nos dá revelação da maneira como Ele quer fazer em nosso meio. Amém? A Bíblia diz assim, que aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Meus irmãos, hoje a gente queremos falar sobre o céu e sobre o inferno. Porque nós sabemos que muitas pessoas acham que o céu não existe. Mas também tem pessoas que acham que o inferno não existe. Mas a Bíblia diz que há dois caminhos. Um caminho que leva ao céu e outro caminho que leva ao inferno. De acordo com a palavra de Deus, a porta estreita leva para o céu, mas a porta larga conduz ao inferno. Amém? E nós devemos seguir pelo caminho da porta estreita. Seguir pelo caminho de Jesus Cristo, obedecendo a palavra de Deus. Porque nós sabemos que a qualquer momento a morte, ela bate na nossa porta. Antigamente a gente lembra que os filhos sepultavam os pais. Mas hoje é os pais que estão sepultando os filhos. Hoje não existe mais aquela história, só morre quem está velho, morre novo, morre recém-nascido, morre antes de nascer, sendo velho ou não, parte pela morte e acaba morrendo. Amém? Mas a preocupação é, morre com Deus ou sem Deus? Porque nós sabemos que lá no céu não existe quase crente. Lá no céu não existe quase servo de Deus. A gente temos que ser um servo de Deus de verdade. A gente temos que obedecer a palavra de Deus de verdade. A gente tem que viver uma vida para Deus de verdade. Porque a qualquer momento a morte bate na minha porta. A qualquer momento a morte bate na nossa porta. E a gente tem que estar preparado para se encontrar com Deus. Amém? E como é que a gente se encontra com Deus? Obedecendo a palavra do Senhor, aceitando a Jesus Cristo como Senhor, como Salvador e obedecendo a palavra de Deus, fazendo a vontade do Senhor, andando da maneira que Deus quer, porque no momento em que Cristo nos chamar, seja através da morte ou do arrebatamento, a gente está preparado para se encontrar com Ele. Amém? E você pode ler na Bíblia, Lucas capítulo 16, versículo 31. Lucas capítulo 16, do versículo 19 em diante, vai contar a história do rico e Lázaro. A Bíblia diz que o rico morreu e foi para onde? Para o Hades. A Bíblia diz que Lázaro morreu e foi para onde? Foi para o paraíso. Então nós sabemos pela palavra de Deus que existe um lugar bom, mas existe um lugar ruim. E nós, para ir para um lugar bom, nós temos que obedecer a palavra de Deus. Nós temos que viver para Cristo, obedecendo a palavra de Deus, andando da maneira que Deus quer, para se encontrar com Ele naquele grande dia. Amém? Porque eu posso, meus irmãos, passar 30 anos na igreja, eu posso passar 20 anos na igreja, eu posso passar 50 anos na igreja, 100 anos na igreja, mas se não tiver compromisso com Deus e tiver de qualquer jeito, se Jesus me chamar, eu vou para o céu, pela Bíblia, de forma alguma. Amém? E eu prefiro, meus irmãos, andar de acordo com a palavra de Deus. Eu creio na palavra do Senhor,
Porque nós sabemos, meus irmãos, que hoje existe o Evangelho Light. O Evangelho Light traduzido, irmão, é aquele Evangelho que lhe permite você andar de qualquer forma. É aquele Evangelho que lhe permite você andar de qualquer jeito. Dizendo, irmão, pode fazer coisa errada que Deus só quer o seu coração. Irmão, pode fazer coisa que você quiser, porque Deus só quer o seu coração. Mas muitas das vezes, aquilo que a gente está fazendo, muitas das vezes aquilo que a gente está praticando, a gente acha que está deixando Deus feliz, mas não está deixando Deus feliz. O Espírito Santo está triste e se afastando da nossa vida, infelizmente. Amém? O que a gente tem que fazer? Se arrepender. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. O Evangelho Light ensina a viver de qualquer jeito. O Evangelho Light ensina a viver de qualquer maneira. Mas a palavra de Deus nos ensina a viver para Deus inteiramente, obedecendo a sua palavra e fazendo a sua vontade, ou seja, a vontade de Deus para onde ir morar no céu. Amém? Amém? Porque no dia que aceitei Jesus Cristo, irmão, eu aceitei sabendo que a gente deveria deixar o que era errado e obedecer a palavra de Deus. Eu não aprendi aquela doutrina, Deus só quer o seu coração. Não, Deus quer o corpo, Deus quer a alma, Deus quer o espírito. Deus não quer somente o coração. Deus quer habitar no teu coração, Deus quer habitar na tua mente, Deus quer habitar o teu corpo, Deus quer possuir a tua alma, Deus quer possuir o teu espírito e Deus quer que você viva para Ele em espírito e em verdade, o adorando e o servindo com alegria. Porque nós sabemos que a palavra de Deus nos ensina assim. E eu sou daqueles irmãos das igrejas mais antigas, dos crentes mais velhos, que eu aprendi assim, que a vida de crente e de cristão é diferente. Não é verdade? Eu tenho que ser de Jesus por completo, tem que ser de Jesus por inteiro. Jesus não me divide com ninguém. Jesus não me divide com o inimigo da alma. Jesus não me divide com as coisas deste mundo, não. A gente tem que servir a Deus, ser dele por inteiro e servir ao Senhor com alegria. É assim que a palavra de Deus fala. Amém? E eu digo, eu posso conhecer a Bíblia. Eu posso ter 30 anos na igreja, 20 anos de igreja, muitos anos de igreja. Mas se andar de qualquer jeito e Jesus me chamar, irmão José vai para o céu? Não. Pela Bíblia diz que aquele, nós já lemos aqui, né? Que não tiver o seu nome escrito no livro da vida, ou seja, no livro de Deus, não vai entrar no reino de Deus. Para ter o nosso nome escrito no livro da vida é fácil. É só aceitar a Jesus Cristo, obedecer a palavra de Deus, permanecer firme e fiel. E quando Ele nos chamar, Ele nos dará a certeza de salvação. E pensa uma irmã que era crente, que é exemplo para mim. A saudosa irmã Nelita, acho que o irmão conheceu. A saudosa irmã Nininha. Agora a saudosa irmã Edileuza, que era uma crente de verdade, que servia a Deus com alegria. E hoje está melhor do que a gente que está na presença de Deus. E a gente lutando. Aquela mulher só vivia alegre, irmão. Aquela mulher não tinha tristeza. Às vezes a gente chegava lá triste e ela alegrava a gente. Às vezes a gente chegava lá preocupado e ela dava uma palavra de conforto, uma palavra de fé para a gente. E nós dizíamos, irmã Edileuza, você tem esse problema de saúde, tem esse, aquele. Mas, irmão, eu não estou se preocupado, porque eu tenho Jesus na minha vida e Jesus pode me curar. E hoje está lá na presença de Deus, a nossa irmã. E não tá livre do sofrimento desse mundo, amém? Está livre da dor, está livre do sofrimento, está livre de tudo que esse mundo oferece, porque está na presença de Deus, né? E era uma irmã que a gente lembra, só vivia alegre, contente e gostava de cantar. Nada me separa desse amor, nada vai tirar Jesus de mim. Acho que irmão lembra, né? Gostava de cantar esses hinos. E hoje está na presença de Deus. E que a gente lute, irmão, para chegar na presença do Senhor. Não é fácil, né? Não é fácil, irmão. Aceitar Jesus, todos aceitam. Crer em Jesus, todo mundo acredita. Mas quando eu chamo a gente para a responsabilidade de obedecer, são poucos que querem. Mas a Bíblia diz que é melhor a porta estreita do que a porta larga. Porque a porta estreita nos leva para o céu e a porta larga nos leva para o caminho errado.
E Deus não quer perder nenhum de nós, né, irmão? Deus não quer perder nenhum de nós. Deus está olhando para todos nós. O problema é que nós que se afastamos de Deus. Mas Deus não nos afasta da gente. Que nós renuncie tudo. Que renuncie tudo. Como está escrito em Lucas capítulo 9, versículo 27. Versículo 27. Toma a sua cruz, nega a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Amém? Então a palavra é essa. Para a gente ter o nosso nome escrito no livro da vida, a gente tem que viver, ser servo de Deus, obedecer a palavra e aceitar a Jesus. Amém?